Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Amém, bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Que bom nós podermos estar nesse acampamento, mas é o último dia, né? E um tempo gostoso na presença de Deus. Sabemos que o inimigo muitas vezes ele quer atrapalhar o mover do Espírito, né? Mas Deus, ele é soberano, né? Deus está acima de todas as coisas. Eu quero trazer uma ministração nesta manhã, neste encerramento. Na realidade, um tema que Deus falou comigo alguns dias atrás aí, quando fui ministrar o casamento do Wallace e da Carol, discípulos do casal Edinho e Carol, né? Discípulos deles, lá de Sumaré. E Deus me deu esse tema e eu falei, eu vou desenvolver esse tema para poder estar pregando na igreja. E na realidade eu já tinha preparado, já ministrei lá para os haitianos uma parte, e sempre uma parte, né? E uma parte também eu ministrei lá no Charles, e hoje no encerramento, quando eu buscava Deus para dar uma palavra, eu senti de ministrar esta palavra de Salmo 1. Vamos ler na realidade dois textos. O primeiro, que são dois textos parecidos na palavra de Deus. Um é Salmo de número 1. Eu que estou controlando bastante a minha voz, né? Então vou procurar, dentro do possível, não exceder muito aqui nas minhas emoções, para poder chegar tranquilo até o final da ministração e até o final do acampamento, né? Algumas pessoas estranham, né, eu ministrar um pouco mais calmo, mas é necessário. Vamos ler então primeiro o Salmo 1, depois Jeremias 17, de 5 a 8. Mas vamos ler agora Salmos, capítulo de número 1. Assim diz a palavra do nosso Deus: bem-aventurado, ou feliz, ou mais do que feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ler agora Jeremias 17, versículos 5 a 8, um texto que aponta para a mesma coisa que o Salmo 1, e diz assim a palavra do nosso Deus: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque este será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém. Eu quero ministrar com o tema perseverando no caminho das águas. Perseverando no caminho das águas. Bem, amados, este Salmo de número 1 que nós acabamos de ler, ele fala acerca de dois caminhos. A gente percebe no último versículo dele, no versículo 6, diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas há um caminho desconhecido por Deus, né? Que é o caminho dos ímpios, e esse perecerá. Na realidade, amados, esses dois caminhos que são citados, são os caminhos, ou é o caminho dos justos que é citado aqui, que é o caminho de Deus, e que trilham aqueles que são justificados por Cristo, e estão atentos à palavra de Deus, e obedecem à palavra de Deus. E o outro é o caminho dos ímpios, o caminho sem a presença de Deus. Não quer dizer que as pessoas não acreditam, não, em Deus, que elas deixam de acreditar, mas muitas pessoas que acreditam em Deus estão trilhando um caminho que não são caminhos de Deus, mas são caminhos de ímpios, são caminhos daqueles que confiam em si mesmo, confiam na sua força, na sua capacidade. E esse caminho, amados, esse segundo caminho, que não é o caminho de Deus, que é um caminho sem Deus, que muitas vezes pessoas, por serem enganadas, elas acabam entrando por este caminho. Esse caminho, ele é representado pelo deserto, porque é representado por uma vida seca, por uma vida de sequidão. Então, muitas pessoas, amados, estão deixando de confiar em Deus, para confiarem nas suas próprias decisões. Quando a coisa aperta, principalmente, muitas pessoas tomam decisões circunstanciais, baseadas em circunstâncias, nela mesmo, e ela não consulta Deus, ela não busca Deus, ela não observa a palavra de Deus. E em Jeremias, na realidade, também ele mostra bem a diferença desses dois caminhos trilhados pelo homem. Ele, no versículo que nós lemos, no versículo 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem, que põe na força, ou no braço da força, a sua confiança, a sua esperança. Amados, entendam, eu já vi muitas pessoas usando esse versículo para dizer que nós temos que confiar somente em Deus, que nós não podemos confiar em pessoas. Isso é um grande equívoco, este é uma grande mentira que vem do inferno. Esse versículo não se refere a isso, esse versículo se refere ao homem que confia nele mesmo, que não confia em nada nem em ninguém, ele confia nele mesmo. Amados, é impossível a gente crer em Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. É impossível alguém crer em Deus sem confiar em homens. É impossível. Como é impossível? Amados, para começar, a palavra de Deus Deus escolheu homens para escrevê-la. Ela foi inspirada por Deus, mas foi escrita por homens. E muitos homens com falhas tremendas apontadas na Bíblia. Porém, Deus escolheu homens. Então aquele que diz: eu não confio em homem nenhum, ele não confia e nunca confiará em Deus, porque ele nunca vai confiar numa Bíblia, numa palavra que Deus diz que é a minha palavra, que foi escrita por homens. Então, amados, nós precisamos confiar em homens. Deus escolheu
usar os homens, são os homens que anunciam o Evangelho. Imagine você falar com uma pessoa do Evangelho do Senhor Jesus, para uma pessoa igual a muitos que estão dentro da igreja, que diz que não confia em homem algum. Como é que ele vai confiar na palavra que um homem está falando, que foi Deus que falou, e que está escrito no livro que foi homem que escreveu? Então, é uma afirmação que nós devemos de tomar muito cuidado. Nós precisamos de confiar em pessoas. Ah, mas eu já fui decepcionado, eu já fui traído por pessoas. Amados, isso não justifica. Muitas vezes as nossas decepções servem para uma disciplina de Deus em nossas vidas. Nós aprendemos até com as falhas dos outros. Amados, se vocês querem saber, a Bíblia fala que até o próprio Satanás, ele é usado por Deus como um elemento disciplinador do homem. Quanto mais homens que falham, e muitos deles são usados pelo próprio Satanás. Então, amados, nós não podemos deixar de confiar em homens. Nós temos que confiar no nosso cônjuge, nós temos que confiar nos líderes da igreja, porque foi Deus que instituiu a igreja nos moldes que ela existe, amados. A igreja, ela é chamada do corpo de Cristo, e ela é formada por pessoas. Ela é formada por gente, ela é formada por homens. E se você não confia em pessoas, você está dizendo que você não confia no corpo de Cristo. E se você não confia no corpo de Cristo, você não confia em Cristo. E se você não confia em Cristo, você não confia em Deus. Então, sabe, amados, cuidado com pessoas que usam esse texto para dizer que nós não podemos confiar em ninguém. Isso é uma mentira do inferno. Então, amados, na realidade, esse texto que fala acerca de dois caminhos, nós então percebemos esses dois caminhos, e diz que maldito o homem que não confia que não confia no Senhor, mas confia em si mesmo. Essa é a pessoa que não consegue confiar em Deus, ela acaba sendo uma pessoa que vive debaixo de maldição. E essa maldição, amado, é justamente trilhar um caminho de sequidão, trilhar um caminho desértico nesta vida. Queridos, muitas pessoas estão vivendo em deserto. Infelizmente, até muitos cristãos vivem um deserto. Queridos, deserto é um lugar de morte, não é um lugar de vida. Deserto não é lugar para se viver, até porque ele não tem vida. Então, como é que nós vamos viver num lugar onde não há vida? Então, sabe, amados, o deserto, muitas vezes nós passamos por ele. Deserto é um lugar para a gente cruzar na nossa caminhada, mas não é um lugar para a gente chegar e ali viver. Queridos, o deserto, ele representa na Bíblia as pessoas que são rebeldes à palavra de Deus, que realmente não confiam em Deus, e que são aquelas pessoas que não conseguem produzir muito, ela não consegue ver o fruto do seu trabalho, ela não consegue ver alegria, ela não consegue ver prazer à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Então, eu quero dizer, amados, que deserto é ausência de vida. É um lugar seco, e não é um lugar que Deus criou ou permitiu que existisse para o homem viver. Nunca foi. Amados, a palavra de Deus nesse Salmo 1, ela se refere mais ou menos a isso, porque ela diz: feliz ou bem-aventurado, que quer dizer mais do que feliz, é aquele que não anda. Está falando de um caminhar, então está falando de um caminho.
Mais do que feliz é aquele que não anda no caminho, não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, eu quero dizer para vocês, nessa vida, nós cruzamos com ímpios todos os dias, mas em todos os lugares tem ímpio, porque o ímpio é aquele que não obedece a Deus, é aquele que a sua vida não está entregue ao Senhor Jesus. O ímpio é aquele que não está nem aí com a palavra de Deus. O ímpio é aquele que até acredita em Deus, mas pensa que Deus é alguém que se manifestou aí apenas para resolver os problemas dele e dos outros, né? Não pensa que Deus tem uma vontade e que existe um caminho. Então por isso eles trilham um caminho diferenciado. E nós neste mundo, nós convivemos, mas com os ímpios, nós convivemos muitas vezes na nossa família. Na nossa família tem ímpio, no nosso trabalho tem ímpio, na nossa vizinhança tem ímpio, sabe? Na escola quem estuda tem ímpio, em todos os lugares. Nós vamos comprar algo, nós estamos lidando com ímpio, nós vamos no médico, o médico é ímpio. Então, sabe, amados, é impossível que nós não tenhamos contato com o ímpio, mas a palavra de Deus diz que uma pessoa, ela se torna triste, ela se torna uma pessoa sem inspiração, quando ela caminha segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, amados, é muito diferente dos conselhos de Deus. Tem gente que confia naquele amigo do trabalho, porque ele é uma boa pessoa, mas ele não teme a Deus, e ele dá conselho de ímpios. É verdade, amados, que Deus pode usar até a boca de uma mula para nos abençoar e para nos direcionar, para impedir que nós venhamos a fazer uma besteira tremenda. Mas a mula, ela tem que falar de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com uma mula. O ímpio, quando ele fala de acordo com a palavra de Deus, aí você não está ouvindo o conselho do ímpio, você está ouvindo um conselho de Deus pela boca de um ímpio. Esse pode ser seu pai, esse pode ser sua mãe, pode ser um irmão, pode ser um parente querido. Se ele não entregou a vida a Jesus, ele é ímpio. Mas muitas vezes dá conselho de Deus. Por exemplo, quando você está mal na sua casa com o seu cônjuge, ou você que é solteiro, você está muito mal com os seus pais, e de repente você fala: eu não aguento mais, eu estou pensando em sair de casa. Aí você vai conversar com seu pai ou com sua mãe, e se o conselho for: filho, filha, o seu lugar é onde você tomou a decisão em Deus, é no casamento, ou é com a sua família. Não saia de casa, não faça isso. Agora, se o seu pai ou sua mãe falar para você: eu não sei como você já aguentou tanto, sai fora, larga esse traste, larga essa encrenca, tem gente muito melhor por aí. Amados, isso é um conselho de ímpio. Mas foi minha mãe que falou. Ímpio, às vezes dentro da igreja, quando o jovem diz: eu já tenho 15 anos, eu ainda sou virgem, e diz para o rapazinho do louvor, e o cara ia falar: você é bobo, cara, manda bala, você está esperando o quê? O que você está esperando? Vai aí, está cheio, da mulherada está aí dando sopa. Vai, cara, vai que é sua, Tafarel. Amados, repreenda Satanás da vida dessa pessoa, assim como Jesus repreendeu Satanás da vida de um dos seus principais discípulos, do seu principal líder, que era Pedro. E já no finalzinho,
Pedro, que tinha tido a maior revelação, de repente Jesus fala: olha, está chegando o meu tempo, eu vou partir, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou padecer e vou morrer. Que é isso, Senhor? Não deixa fazer isso contigo não, Senhor. Às vezes a pessoa, amado, não é maldade, às vezes é os sentimentos dela. Ela ama demais. Pedro amava demais Jesus. Jesus, não permita que faça isso, por favor. Ele conhecia o poder de Jesus. Ele sabia que se Jesus não se entregasse, ninguém poderia fazer o mal para ele. E ele incentivou como um bom amigo: não faça isso, Jesus, não faça, não se entregue, não permita que isso aconteça, Jesus. Jesus virou para ele e falou: arreda-te de mim, Satanás, que nada eu tenho contigo. Pedro de repente podia ter falado: Satanás, eu sou Pedro, eu só estou falando cheio de amor. Mas a inspiração, amados, ela não veio de Deus, era algo baseado apenas nas emoções e na circunstância. Eu não quero perder Jesus como homem aqui do meu lado, sabe, amados? E muitas vezes pessoas até de Deus estão dando conselhos de ímpios, conselhos inspirados no inferno. Então, sabe, amado, você não vai chegar para o seu pai e falar: arreda-te de mim, Satanás, que nada tenho contigo. Que seu pai vai te dar um peteleco, você vai voar lá na parede. E ainda você vai ter que dar glória a Deus, porque ele fez aquilo que lhe é direito. Não é isso. Tenha sabedoria, apenas tenha discernimento e entenda. Por isso que a palavra de Deus diz, amados, que você tem que ter a palavra de Deus dentro de você, amados. Medita nela, não é só para ler e escutar na igreja. Medita nela de dia e de noite. Tenha o seu prazer na palavra, porque as lutas virão. O desejo, amado, de esticar a mão para muita gente e dizer: arreda-te de mim, Satanás, sai dela, demônio, sai dele, sabe? O desejo que o marido tem de expulsar o demônio da mulher é muito grande. O desejo que uma mulher tem de expulsar o demônio do seu marido é muito grande. Mas nós não podemos fazer isso, amado, porque se o seu desejo de expulsar demônio é tão grande assim, você deveria de colocar muitas vezes a mão na sua cabeça e falar: arreda-te de mim, Satanás, sai de mim, porque tem sentimentos, amado, que não é de Deus, ele é circunstancial. Muitas vezes o conselho dos ímpios, de ímpios, está aqui, na nossa alma. A nossa alma, os nossos sentimentos estão cheios de conceitos e conselhos de ímpios, e nós queremos usá-los. Mas quando nós paramos para ouvir Deus, Deus vai falar assim: abençoa aqueles que te amaldiçoam, ame aquele que vos odeia. Eu falei: já entendi, Senhor, já entendi. Aquela frase que muitos falam, que eu tenho uma raiva lascada: entendi. Tem preguiça de falar em, né? Fala, entendi. Entendi, Senhor, entendi. Abençoa esse meu vizinho, ele é uma bênção, ele é uma pessoa abençoada. Apenas circunstancialmente ele agiu, talvez porque ele olhou a graminha dele, que eu vejo sempre ele alisando ela, cheia de carro. Ele chegou, que ele viu aquela multidão de carro, acho que ele pensou: meu Deus, acho que tem uma surpresa para mim, para estragar toda a minha grama. E daí ele entra dentro da casa dele e escuta: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Amado, até eu ia ficar muito bravo, viu? Pode ter certeza, viu? Até eu ia ter que orar, baixar minha cabeça, orar e falar: ô Senhor, acalma minhas emoções, o meu sentimento. Então, sabe, amados, o conselho de ímpio muitas vezes está muito próximo. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Por isso, amados, que eu disse que nós temos uma missão impossível. A missão é impossível, mas a solução é sobrenatural. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, sabe, quando você tira um tempo para orar, sabe, na hora, você já vai ouvir o Espírito Santo: meu Deus, eu errei,
E aí, amados, você não vai querer se vingar, você vai querer resolver, você vai querer consertar a situação. Se for preciso, você vai e vai pedir perdão. Perdão, nós realmente somos um povo barulhento, somos mesmo. É lógico que no dia de Pentecoste, quem estava do lado de fora e viu o povo tudo gritando, cheio do poder de Deus, falou: estão tudo louco, estão tudo bêbado essa cambada aí. E talvez as pessoas pensem isso. E amados, nós temos que entender que são sentimentos, mas nós não podemos andar. Você está num caminho, você não pode andar segundo o conselho dos ímpios, mas o conselho de Deus. Amados, porque quem começa a andar e começa a ouvir os conselhos de ímpios nesse caminho, vai também, quando chegar no momento de cruzar, sabe, aquele caminho que a gente cruza, que eu disse que muitas vezes é deserto, a gente tem que cruzar o caminho dos pecadores. A gente tem que passar ali, amados, porque a gente tem que evangelizar eles. Não adianta querer chamar os pecadores para dentro da igreja, é muito difícil, amados. Você primeiro tem que ir até ele. Eu vou fazer um telemarketing na igreja, vou começar a chamar todos os ímpios para vir para a igreja. Amado, já dá raiva disso, já é um negócio do demônio esse negócio. Desculpe, Carol, eu sei que você trabalha com isso, mas o seu pelo menos não é venda, é cobrança para os caloteiros. Eles acham que é demônio, mas é do céu. Mas sabe, amado, é um negócio horrível. Hoje tocou o telefone, a gente fica até arrepiado. Eu não devo, mas você sabe que é alguém que vai querer vender alguma coisa. Então, a gente usando telemarketing para chamar as pessoas para vir para a igreja. Olha, vamos fazer isso, olha, vem na igreja, vai ter um culto abençoado. A pessoa, amados, não funciona. Nós cruzamos, nós temos que cruzar o caminho dos pecadores. Agora, amados, não é cruzar o caminho dos pecadores e parar. Pecadores escarnecedores, amado. Tem gente que, além de cruzar, ele fica parado no caminho. Quando ele vê, ele está envolvido. Se deter, começa a ouvir. Amados, eu e você que estamos no caminho de Deus, nós somos influenciadores. Nós não somos pessoas que os ímpios vêm nos influenciar. Sabe, uma vez eu fui chamado, esses dias o Du falou que ele foi numa célula aí, não deixava ele falar. Uma vez eu fui chamado para ir numa casa onde estava tudo destruído, lá em Indaiatuba. Sabe, a família destruída, o marido preso em vício. E aí então fizeram um clamor, né? A Elisângela trabalhava naquela época com as pessoas e falou do amor de Deus, tá? Era a família dela, tá? E aí pediram, por favor, a família pediu, todos pediram pede para o pastor vir aqui conversar com a gente. E eu fui, cheguei lá, falei: olha, eu vou vir aqui reunir a família, vim trazer uma palavra. Abri a Bíblia ali, aí o cara começou a falar, porque a palavra diz isso, porque uma vez, porque outra vez, e porque outra vez, e papapá. Eu falei: dá licença, deixa eu falar um pouco. Eu falava uma frase e ele papapá. Eu falei: poxa, não, porque olha, eu tenho uma experiência de ler alguma coisa, falava alguma coisa. Não, eu tenho uma experiência, porque uma vez aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu olhava no relógio, o tempo passando, 10 minutos, 15 minutos, e eu tentando, 20 minutos. De repente, meia hora, eu fiquei, o cara falando lá, eu nem estava ouvindo mais o que ele estava falando. Eu falei: mas que ousadia é essa? Eu vim aqui para falar de Deus ou eu vim aqui para ouvir? Aí eu fiquei em pé no meu lugar e falei: cala a boca em nome de Jesus. Não é para fazer isso não, hein, amados? Eu falei: fica quieto em nome de Jesus. Eu sei que aqui é a sua casa, mas eu fui convidado para vir aqui falar. Me perdoa, minha vida não está destruída não.
Minha vida está sendo edificada pela palavra de Deus, e eu vim aqui para falar aquilo que tem edificado a minha vida. Se vocês não querem ouvir, se vocês querem falar, então eu vim aqui perder o meu tempo. Então é só vocês falarem, não tem problema. A casa de vocês querem falar? Eu vou embora, não tem problema. Não cobrei nada, vim aqui de graça para falar do amor de Deus. Então eu não vim aqui para ouvir. Aí ficou assim: vocês querem que eu fale? Posso falar? Pode falar. Então tá bom. Amados, sabe o que acontece? Quando a gente está ouvindo uma pessoa falar do problema dela, tudo bem, dentro de você já começa a interceder. Meu Deus, a pessoa está precisando de ajuda. Essa pessoa quer ajuda. Essa pessoa é aquilo que a palavra de Deus diz para nós evangelizarmos os humildes de espírito, os pobres de espírito. Essa pessoa, ela reconhece que ela precisa. Olha, eu passo muita luta, eu estou com um problema financeiro, eu estou desesperado. Vai ouvindo a pessoa, não tem problema nenhum. Agora, cuidado. Essa pessoa começa a querer te ensinar, começa a querer ensinar os outros. Fique esperto, porque você já está se detendo no caminho dos pecadores. E tem pessoas que se assenta à roda dos escarnecedores. Aquelas pessoas, sabe, mas cuidado. Hoje fazem muita zombaria com a igreja. Eu não gosto não, sabe, amados? Eu não gosto. Sabe, coisa séria, que às vezes você fala, os outros dão risada porque pensam que você está brincando. Começaram a brincar e com glória a Deus. Amados, eu não gosto nem de brincar, eu não dou risada não. Porque a gente tem que glorificar a Deus. Eu não faço piada com essas coisas não. Sabe, glória a Deus é glória a Deus mesmo. Quando eu falo glória a Deus, eu estou dando glórias a Deus. Eu não sou tolo. Agora começam a ridicularizar algo, tornar profano algo que é santo. Porque alguém errou, porque alguém exagerou, sei lá, amados. Então, nós temos que ser, eu sou muito brincalhão, amados, mas eu sou muito sério com a palavra de Deus. Eu sou muito alegre e brincalhão. Gente, mas quando se trata de Deus e da palavra, eu não gosto de brincadeira não. É coisa séria. A gente brinca para representar, para mostrar, para marcar. A gente faz de tudo, a gente faz até de ator, né, para transmitir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, zombaria, cuidado com zombaria. Então, muita gente está assentado na roda dos zombadores, dos escarnecedores, que só tiram um barato da igreja. Então cuidado, amado, sai fora, dá uma risadinha, não é para você, sai fora. Não fica ali sentado não, porque senão você vai ser um infeliz, você vai ser tirado deste caminho. E sabe, amados, você não pode viver no deserto. O deserto é lugar para você cruzar. Então, muitas vezes, a pessoa está levando uma vida seca. Por quê? Porque ela não consegue caminhar. Ela até começa bem o caminho, mas ela para no meio do caminho. Queridos, persevera em caminhar nos caminhos do Senhor. Se você não tiver perseverança, as pessoas, são cheias de lero-lero, somebody love. Tem pessoa que tem a fala mansa, sabe? E é fácil de cair. Está pensando que é só mulher que cai? Mulher também, né? Quando o homem começa a falar: ai, como você está bonita, o seu marido não reconhece como você é linda. Nossa, você é o tipo da mulher que eu sonhei para ser minha esposa. Se não é seu esposo, amado, olha, arreda-te de mim, Satanás. Eu nada tenho contigo. Sai, capeta. Não, eu só estou te elogiando. Sai fora, capeta. Sai, chifrudo. Não é meu marido que é chifrudo, não. Meu marido é um homem de Deus. Então, sabe, amados, estou falando no lugar da mulher, viu, que eu tenho esposa. Então, o que acontece? A gente olha, por que
pessoas estão caminhando num caminho desértico. Falta de confiança em Deus, falta de confiança na palavra de Deus. A confiança das pessoas, amados, ela é limitada. Ela vai até onde ela gosta, até onde dá prazer para ela. Tem pessoas que falam: eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, mas quando fala de dinheiro, de dízimo, é lógico, fica endemoniado, porque é o espírito de mamon que está nessa pessoa. É espírito de mamão, é espírito de ímpio, porque é a palavra de Deus que a gente fala. Eu acho incrível as pessoas pegar a Bíblia para pegar justificativas para não dar o dízimo, para não dar oferta na casa do Senhor. Amados, esse livro aqui não é para quem não quer ter fé. Você não quer ter fé? Vai ler gibi, vai ler, sei lá se existe gibi ainda. Existe? Sabe, não vai ler a Bíblia. A Bíblia é se você quer ter fé. É para você confiar em Deus. Se você não quer confiar em Deus, amados, você não precisa da Bíblia. Você confia em você mesmo. Então, sabe, amados, eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter uma vida abundante, não conseguem, mesmo estando na presença de Deus, não consegue ter uma vida produtiva. Aliás, falta vida, porque falta confiar em Deus. Cristão, você não foi chamado por Deus para viver em deserto, não. Você foi chamado por Deus para entrar na terra prometida. Então, é tempo de você ver o que está acontecendo com você, que esse caminho que não produz nada. Vamos confiar em Deus, sabe, amados? Tem pessoas que vêm aconselhar, a gente está até acostumado, né? Às vezes a pessoa já vem com o script pronto. Olha, pastor, eu estou namorando uma pessoa do mundo, ela não gosta de Deus não, ela não gosta da igreja não, mas é uma pessoa tão boa, pastor. Olha, ela me ajudou tanto, pastor. Só precisa ver, pastor. Olha, só falta ela ser crente. Amados, é a história do jovem rico. Uma coisa só te falta. E essa coisa vai levar a pessoa para o inferno. E você também, que está entrando nesse papo de que ela só falta ser crente. Falta tudo na vida dela, falta tudo, ela não tem nada. O conselho dela é um conselho de ímpio, mas está me ajudando tanto. Amado, está cheio de livro de autoajuda aí, que ajuda tantas pessoas, de ímpios mesmo, está cheio. Então, cuidado, para você não parar nesse caminho. Deixa eu tirar meu relógio aqui, para eu caminhar mais rápido. Sabe, amados, o caminho dos que confiam em Deus, que confiam na palavra, é o caminho das águas. Então, entendam, há um caminho de Deus, que é um caminho de vida, e nós chamamos de caminho das águas, porque as duas leituras que nós fizemos falam mesmo, e mostra claramente lá em Jeremias 17, que o que falta para as pessoas andar por esse caminho das águas, é confiar em Deus, é confiar a ponto de obedecer, é confiar a ponto de ter atitudes. Então, muitas pessoas não conseguem ter uma vida produtiva, não conseguem gerar vida, parece que tudo que ela põe, a mão morre, até a plantinha, até quando ela põe o feijãozinho na água lá, morre. Tudo que ela põe a mão, morre. A pessoa, muitas vezes, caiu meu esboço. A pessoa, tudo que põe a mão não vai para frente, amados. Eu fui gerente de uma empresa aqui em Campinas, e o dono da empresa, ele só fazia caca, só fazia. Amados, eu falei assim, esse rapaz aí, se ele tiver uma fábrica de dinheiro, ele leva à falência. Tem gente que é tão ruim,
tudo que ela põe a mão morre, nada prospera. Sabe por quê, amados? Falta confiança em Deus. Quem confia em Deus trilha um caminho das águas. Aquele que confia na palavra, que pratica a palavra, apesar de todas as circunstâncias, amado, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Amados, esse é o caminho das águas. Quando eu falei desse caminho das águas que nós trilhamos, que cruzamos o deserto, mas é um caminho produtivo, um caminho de vida. Tudo que nós colocamos à mão é vida. Eu citei o Rio São Francisco. O Rio São Francisco que nasce lá em Minas Gerais, e já pega uma parte do sertão de Minas, né? Lá, aí ele pega a Bahia, vai pelo sertãozão da Bahia, aí entra no sertão do Pernambuco, interessante, né? E depois ele vai, atravessa um pouco do estado do Piauí, e depois ele vai para o estado de Alagoas, e lá ele deságua em Alagoas, no mar. E sabe, amados, a região mais desértica do Brasil é o sertão nordestino. E esse rio, eu tive o privilégio de viajar bons pedaços, né? Muitos quilômetros margeando o Rio São Francisco no desertão lá, né? no Nordeste. E, amados, aonde esse rio vai, as margens dele tem plantação. Em muitas partes tem árvores, onde o homem não arrancou, onde deixou crescer, tem árvores dos dois lados, um bom pedaço assim, nas margens do rio. Na maioria dele, tem pedaço que já está seco, mas na maioria dele é verde. Eu presenciei isso, queridos. E quando eu falo de caminho das águas, eu falo de andar numa região ou num caminho que ele é um caminho produtivo, ele é um caminho de vida, em contraste ao deserto, amados. Jeremias, ele chega a dizer que aqueles que não confiam no Senhor é como a tamargueira, na minha versão aqui, né? A tamargueira do deserto. E eu fui ver o que é essa tal de tamargueira, né? Na realidade, essa tamargueira é uma árvorezinha média ou pequena, e que tem umas folhinhas pequenas, e que dá umas flores bonitas e cheirosas, mas não serve para nada. Ela vive no deserto, ela dá no deserto. E sabe, amados, olhando para essa palavra tamargueira, né? Tirando o T fica amargueira, né? E eu comecei a lembrar de muita gente que não trilha esse caminho das águas, vive no deserto. Às vezes você olha para pessoas, ela está bonitinha, igual essa flor do deserto. Ela está bonitinha, cheirosinha, mas está cheia de amargura. Dentro dela está cheia de amargura. Você olha para ela está na igreja, ela é bonitinha, ela é cheirosinha, mas não serve para nada. Ela não consegue gerar vida, porque ela vive num deserto. Amados, Deus criou o homem para viver em jardim, para viver junto às águas, e há um caminho que Deus tem para nós, que é um caminho das águas. Olha em Gênesis 2, né, a partir do versículo 7, a palavra de Deus é linda. Gênesis 2 é facinho de abrir, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Gênesis 2, a partir do versículo 7, né? Porque aqui é a formação do Éden, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Amados, Deus, Ele criou o homem não para viver em deserto. Ele criou o homem para viver num jardim, para viver junto às águas, porque Ele criou o homem, colocou no jardim, criou o jardim, colocou o rio, fez o rio dividir em 4 para regar todo o jardim. Queridos, o homem foi criado por Deus para trilhar o caminho das águas, o caminho da vida. Mas sabe o que aconteceu, amados? Deus colocou ali uma árvore só para que o homem mostrasse confiança em Deus. Falou: olha, pode comer tudo, essa não coma dessa não, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí sabe o que acontece, amados? Chega o diabo, fala: bom, Adão está descuidado, não está cuidando da mulher dele, acho que eles tinham brigado, estava de mal, e estava Eva sozinha lá perto da árvore. E aí a serpente: está vendo, Eva? Árvore boa, você comer, olha, boa vista, né? Era boa a visão, bonito de se ver. Olha, está vendo que fruto que tem aí nessa árvore? Ela falou: não, Deus disse que eu não posso comer, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Ele falou: certamente não morrerá. Esse é o ímpio, esse é o gerador, o pai dos ímpios, é Satanás. Não, pega nada não, a terra vai comer, manda bala, que é isso? Você tem que aproveitar a vida. Amados, você acha que você vai morrer? Deus sabe que no dia que você comer, você vai conhecer muito mais. Você não vai morrer não. Aí o ímpio falou, sabe aquela conversinha que muita gente escuta? Aí ela pegou, e aí olhou para ela, né? Eu não morri, eu comi e não morri. Aí chega para Adão, levou a maçã mordida, né? Igual da Apple, computador, né? Que a Apple é maçã. Levou, mordida. Olha aí, ó, eu mordi ela, comi, ó. Olha que gostosa, ó. Estou vivinha. Não vai morrer não. Você está entendendo, amado? Aí Adão falou: é mesmo, você comeu e não morreu. Comeu. Mas sabe o que foi isso? Traiu a confiança de Deus. Deixou de confiar na palavra. Toda vez que você que não é casado e chega na frutinha ali, você está traindo a Deus. Você não está confiando em Deus. Por isso que no Salmo 1 diz que nós temos que ter o nosso prazer na palavra. Onde está seu prazer? Se você não consegue ter prazer em Deus, você vai acabar decepcionando Deus e você mesmo. E aí, amados, veja, Eva quando comeu, ela se tornou uma ímpia. E o ímpio, ele sempre vai levar os outros a desobedecer a Deus. O cristão, aquele que ama o Senhor, que confia no Senhor, sempre
vai levar os outros a obedecer a Deus, e o ímpio, ele sempre vai levar os outros a desobedecer a Deus. Eva, quando desobedeceu, ela se tornou ímpia, e aí ela chegou a Adão, para Adão, olha, coma, é gostoso, é bom, e Adão caiu no conselho da ímpia. E muitos estão trilhando este caminho dos ímpios. Queridos, cuidado com o conselho dos ímpios. Olha, mas você vai ganhar muito dinheiro. Quanta gente que perdeu tanto dinheiro. O meu primeiro carro que eu tive, eu comprei um Fusquinha velho. Já estava casado há muito tempo, né? Aí eu reformei ele. Bom, primeiro os caras que reformaram era cunhado da minha irmã, me deu um maior chapéu. Aí teve que mexer no motor. Porque pobre é assim, né? Ele compra o bagaço para arrumar tudo, né? Gasta muito mais para arrumar se comprasse um novo, mas ou comprasse um melhor já pronto. Mas comprei com motor ruim, com pintura ruim, fiz funilaria no Fusquinha. Arrumei o motor, demorou, né? Demorou quase um ano para me entregarem o carro. Aí peguei o carro. Só que quando eu peguei o carro, eu estava trabalhando numa empresa e eu viajava com o carro da empresa. E aí, eu estava de viagem, meu irmão, a gente ia para o casamento da minha mãe, lógico, o segundo casamento. Depois ela teve o terceiro, né? Mas no segundo, né? A velhinha era fera, né? Ela enterrou 3, depois ela foi. Ela falou, eu não quero mais casar não, enjoei. Mas aí o casamento dela era lá em Minas, e eu ia com o carro da firma. Meu irmão falou, você empresta o Fusca para mim? Eu falei, empresto, aí você leva a minha esposa, né, que eu não posso voltar para casa, estou viajando, eu vou direto. Ele levou, tá, e depois trouxe, tá. Aí eu falei, agora você deixa o carro em casa. Eu estava trabalhando, aí ele falou, como é que eu vou? Eu moro em Santo André, você mora em Guarulhos, deixa eu ir com o carro. Eu falei, vai. Depois você dá um jeito de trazer, no final de semana eu te levo. Eu falei, legal. Aí ele levou. Aí pegou, ele ligou para mim, naquela época era só telefone, né? Ligou para mim e me falou, chama de Beto, né? Ô Beto, olha, tem um negócio aqui pro seu carro da China. Eu falei, rapaz, vou vender meu carro? Quase não andei com o meu carro, reformei, demorou um ano para pegar o primeiro carro da minha vida, você vai vender meu carro? Não, rapaz, não é vender o carro. Você vai ver só, é um negócio. O carro, ele, tipo assim, né? Ele vale 3 mil reais, o cara vai pagar 10. Eu falei, Falei, se é assim, eu vou comprar um carro novo. Na época, eu vou comprar um carro novo. Quem é que não gosta desses negócios da China, né? Manda bala. Vendeu o meu carro. E aí, eu vendi, o cara vai pagar, então. Eu falei, mas cadê o dinheiro? Você tem que trazer. Aí passou um mês, ele pegou e falou, olha, estou com um pouquinho de problema lá para receber. Mas o cara disse que vai pagar aos poucos. Eu falei, aos poucos? Eu vou te levar 500 reais. Eu falei, caramba. Não, mas eu vou pegando aos poucos, pelo menos 500 reais por mês. Eu falei, já perdi mesmo, né? Tá bom. E ele depositou 500 reais mesmo. Eu tinha gastado mais ou menos 2 mil no carro. Amados, eu acho que isso aí faz uns 35 anos. Não, 40 não. Ele morava em Santo André. Uns 35 anos. Mas eu estou acreditando que o mês que vem ele vai depositar os outros 500. Segunda parcela. Amados, perdi o meu carro. Perdi. Então, muita gente gosta desses negócios da China, né? Então, muito cuidado com o conselho aí dos ímpios e com os negócios da China. Sabe, amados, o pastor Braz ontem falou dos espias que foram espiar a terra em Números 13, né? Interessante
que quando Deus fala para Moisés levantar os espias, o pastor Brás falou bem, Moisés fala assim, Deus fala assim, a palavra de Deus era clara: manda homens para espiar a terra, que eu vou dar a vocês. A terra é sua, vai lá, sei lá, mapear, para vocês fazerem uma estratégia de guerra. A terra é sua, eu estou dando. Amados, esse é o nosso problema. A gente recebe a palavra, aí foram lá, foram os 12, voltaram, realmente trouxeram o fruto da terra, um cacho de uva com 2 homens carregando, com uma vara no meio, no ombro, tão grande que era. Amados, mas os homens começaram a falar mal daquela terra. Não, aquela terra não tem jeito da gente entrar e dominar. Ali tem gigantes, ali tem guerreiros. Não, Deus se enganou. Amados, aí Caleb foi o primeiro, né? Caleb falou: Deus vai dar aquela terra para nós. Ele disse, ele vai dar. Quem são? Por isso que quando ele deu o tema ontem, né? Perseverando em terra de gigantes, né? Perseverando na terra de gigantes. Amados, tinha gigante mesmo, mas ele creu. Sabe por que ele creu? Porque Deus falou. Deus falou, eu vou. Só vai lá espiar, porque é a terra que eu vou dar. Mas os homens, Josué chegou depois que viu Caleb todo animado. Josué parece que ficou em cima de um muro, né? Mas depois que viu Caleb animado, aí aparece ele falando: não, nós vamos pegar esses inimigos, esses gigantes, e nós vamos comê-los como pão. Até exagerou, né? Vai ser nosso alimento esses inimigos, porque Deus disse que daria a terra. Mas aqueles 10, amados, a palavra de Deus diz, olha como o povo é. Olha como é o povo. Aqueles 10 infamaram a terra, defamaram, falaram tanto mal, que eles acreditaram, o povo todo, os adultos todos de Israel, acreditaram nesses 10 homens. E eu quero dizer, queridos, quando a pessoa não acredita na palavra de Deus, quando ela ainda contamina o outro para a incredulidade, ela está entrando no deserto. Queridos, esses 10 homens, eles morreram no deserto. E mais, aqueles adultos que foram contaminados, eles passaram 40 anos no deserto e morreram todos ali. Aquela geração morreu toda no deserto. Cuidado, queridos, em duvidar da palavra de Deus. Cuidado com pessoas que questionam a palavra de Deus, porque tanto aquele que está duvidando, quanto a que nele acreditar, vão passar uma vida no deserto. 40 anos e só chegou de volta no mesmo lugar que eles tinham espiado a terra 40 anos depois que morreu toda aquela galera. E tem gente que vai passar uma vida toda sendo guiada por Deus, mas sem obedecer a Deus. Deus guiou aquele povo para o deserto, mas era um povo rebelde, um povo que não tinha jeito, porque quem não confia em Deus não sabe obedecer. E quem não sabe obedecer é rebelde e morre no deserto, morre numa terra seca. Só Josué e Caleb sobraram de toda aquela geração. Lógico, cresceram aqueles que eram crianças, nasceram mais gente, 40 anos, né? E foi esse povo que foi formado um novo exército e tomou posse da terra prometida. Então, queridos, o nosso papel é acreditar na palavra, é meditar nela o tempo todo, seja de dia, seja de noite, seja quando somos provocados por ímpios, seja quando ímpios querem nos influenciar. Nós temos que permanecer firmes na palavra.
Muitos familiares viram as costas, nos chamam de fanáticos, nos chamam de doentes, nos chamam de loucos. Então, amados, as coisas não são fáceis. Se você quer ter vida de Deus, amados, não é um caminho muito fácil. A palavra de Deus em Mateus 7, que eu citei esses dias aqui, 7, 13 e 14, ela fala desses dois caminhos. Fala assim, ó, larga é a porta e espaçoso é o caminho que levam à perdição. Mas depois, no verso 14 de Mateus 7 diz, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva, eu li hoje melhor, que leva à vida. E está escrito assim, e poucos encontram esse caminho. Essa é a minha preocupação, amados. Vocês entendem a preocupação de um pastor? Nós estamos diante de uma multidão, mas a palavra de Deus diz que poucos encontram esse caminho. Porque você tem que ser perseverante, amados. Não é só começar no caminho, se batizar, igual glórias a Deus fizeram, isso é o início. Agora é perseverança, porque senão logo vocês estão secos, desanimados, porque não conseguem confiar em Deus, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é para meditar dia e noite. Ah, mas o pastor demora muito para pregar. O Eduardo pregou sobre o síndrome de Eutico. Quem não sabe quem é Eutico, lê a Bíblia. Acho que é em Atos 20 que fala, né, que quando Paulo pregava, o sermão dele se estendeu um pouco, já passava da meia-noite. Já deveria estar pregando umas 4 horas. E tinha um jovem, no primeiro andar, na janela. E esse jovem dormiu, caiu e morreu. Ele dormiu durante a pregação. Paulo foi lá e ressuscitou. Volta para lá. E diz que ele estendeu a pregação dele até de madrugada, até altas horas. Quando estava o sol aparecendo, ele falou, vamos orar pelo povo. Amados, esse era Paulo que estava pregando e o povo dormia. E eu quero dizer, vocês estão lá em cima. Se vocês dormirem e cair, eu não sou Paulo, eu não consigo ressuscitar ninguém. Então, vamos prestar atenção e receber a palavra de Deus. Sabe, amados, aqueles que meditam, a palavra de Deus diz no versículo 2 aí que aqueles que confiam, que têm o seu prazer na palavra de Deus, e nela medita dia e noite, estes serão como árvore plantada junto a ribeiros de água. Amados, está na hora do deserto acabar, está na hora de você sair do deserto, está na hora de você ter uma vida frutífera. Na realidade, está na hora de você ter vida e vida em abundância, que é a vida que o Senhor veio trazer. Amados, é tão importante vocês entrarem por essa porta apertada, estreita, e você caminhar por esse caminho apertado, porque esse é o caminho das águas. Não é o caminho do oba-oba que você faz o que você quer na sua vida. Não, tem direção. Ah, eu não tenho tempo para Deus. Não tem tempo, você não vai achar nunca esse caminho. Vai passar uma vida toda, pode até ganhar muito dinheiro, mas nunca vai ter a vida abundante prometida por Deus. Porque poucos são os que encontram. Sabe, queridos, às vezes a gente olha que tem pessoa até que obedece, mas ela obedece parcialmente. A gente olha, por exemplo, para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, porque eu vou te levar para uma terra que será sua, você tomará como posse, e eu te abençoarei grandemente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Amados, olha o caminho da bênção. Abraão saiu de casa sem saber para onde ia. Diz ali em Hebreus 11, 7 ou 8. Ele saiu de casa. Só que a palavra de Deus, amados, ela diz no versículo 4, que ele levou Ló, seu sobrinho, com ele. O que Deus falou? Deixa a sua casa, a sua terra e a sua parentela. Sabe o que foi isso, amados? Ele confiou em Deus como muitos de nós confiamos, mas parcialmente. A mulher dele, Sarai, não podia ter filhos, e o sobrinho dele, Ló, que morava com o vô, e ele morava com o pai dele também, era filho do irmão dele que tinha morrido, mas ele tinha mãe. Amados, ele olhava para o sobrinho e ele falava: minha mulher não pode ter filho, meu sobrinho é como filho para mim, eu vou levar ele comigo. Mas Deus mandou ele deixar a parentela, e Deus falou que daria para ele uma terra e daria uma descendência. Mas ele, amados, confiou, mas desconfiando um pouquinho só, e pegou Ló e foi embora. Levou. Amado, Deus abençoou ele, mas não era a bênção completa. Ele não sabia para onde ele ia. Deus não mostrou a terra. Mas a palavra de Deus, quando chega no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14, ele ouve Deus, e ele chega para o seu sobrinho e fala: não dá mais para a gente caminhar junto, vamos nos separar, precisamos deixar um ao outro. E aí Ló foi para um lado, ele foi para outro, falou: se eu for para a direita eu vou para a esquerda, se eu vou para a esquerda eu vou para a direita. E tem gente que nós temos que fazer isso, sabia? E aí, amados, a palavra de Deus diz, capítulo 13, versículo 14 de Gênesis: e quando Ló deixou Abraão, ou quando Abraão deixou Ló, Deus lhe mostrou a terra que ele lhe daria. Ele só viu a terra que Deus tinha prometido quando ele obedeceu integralmente, quando ele se separou de Ló. Queridos, tem muitas coisas nas nossas vidas, tem muitas pessoas na nossa vida que são mais do que Ló, é um nó, não deixa a gente andar. É verdade, amarra a nossa vida, torna a nossa vida improdutiva. Não adianta você estar parcialmente na presença de Deus, você tem que estar integralmente. E é por isso que nós viemos nesse acampamento buscar uma unção, um poder de Deus para perseverarmos nesse caminho. É um caminho apertado, mas é um caminho de vida, porque é o caminho das águas. Abraão, segundo os estudiosos da Bíblia, foi um dos homens mais ricos que já existiu. Porque, amados, Deus falou: eu vou dar para você tudo que você consegue enxergar. Olhe para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, aonde a sua vista alcançar. E eu creio que aquele dia Deus estendeu a visão dele além dos montes, porque hoje Canaã, a terra que Deus depois prometeu dar, é o mesmo lugar que era a fazendinha de Abraão. Então Deus deu tudo aquilo para Abraão. Então eu quero dizer, queridos, Deus tem promessas, Deus tem vida e vida em abundância para você. Saia do deserto. Muitas pessoas tentam te arrastar para o deserto, são enrosco. Fala: você quer ir para lá? Vamos comigo. Mas se você quer ir, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque eu quero trilhar o caminho do Senhor. Eu quero ir para onde Deus está me enviando. Queridos, existe um caminho de vida, existe um caminho de produtividade, existe um caminho de Deus. Amados, eu quero que você saiba, hoje
Jesus, ele mesmo se apresentou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, Jesus é o nosso caminho, Ele é o caminho que nos conduz, é o caminho verdadeiro. Se você saiu de Jesus, você está num falso caminho, você está num caminho de deserto. Por melhor, por mais dinheiro que você ganhe, você vai quebrar a cara. Se você não consegue confiar em Deus, se você não consegue obedecer, se você não consegue ser dizimista, se você não consegue receber a direção do líder, logo você vai olhar para a sua vida e vai ver que você não saiu do lugar. Amados, a história dos crentes parece um círculo vicioso. As pessoas que estão dentro do ministério e que não querem ser produtivas, e que não querem mudar a sua vida, e que não querem se envolver com a visão. Por quê, amados? A visão é a vida de Deus. A visão que Deus nos dá é a vida, é o lugar da vida. E muita gente está na igreja, mas ela não quer se envolver com a visão, ela gosta apenas da palavra. Eu não nasci para ser líder, eu não nasci. Ou então tem gente que sai da igreja e vai para outro lugar, aonde ela não precisa trabalhar, aonde ela possa ir sem gastar gasolina na igreja, aonde ela possa ir no máximo uma vez por semana na igreja, aonde ela não tem que ir em encontro, em reencontro, em acampamento, em sei lá o que mais, congresso. Não, ela quer comodismo. Queridos, há uma visão de vida, há um caminho de vida. Decida andar, entrar nela. Ah, mas eu já tentei e não consegui. Então, faltou perseverança. Hoje, você não vai sair daqui sem o poder de Deus. O poder para perseverar. Queridos, vamos perseverar no caminho das águas, confiando na palavra de Deus, obedecendo a Deus. Você tem que ter coragem de perguntar: Deus, aonde falta eu obedecer? Amados, eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar contra os meus sentimentos, para mantê-los nos caminhos que Deus escolheu, no caminho das águas, no caminho da vida, no caminho da produtividade. Graças a Deus, quando eu decidi andar pelos caminhos do Senhor, nada nem ninguém tirou, porque eu tenho uma companheira de excelência que me apoia e que me ajudou nas minhas fraquezas. E um ajuda o outro. Não atrapalhamos um ao outro. Eu quero que você saiba, Jesus é o verdadeiro caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Porque Ele é o caminho, a verdade, ou seja, eu sou o verdadeiro caminho, eu sou a vida, ou seja, Ele é a fonte de vida, amados. Ele é o caminho das águas. Caminhe pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra, amados. Eu estou encerrando já, mas eu queria chamar já o pessoal do louvor aqui. O caminho da obediência e submissão, amados. O caminho, esse é o caminho do perdão. O caminho que você não tem dificuldade de perdoar. Esse é o caminho que você não tem dificuldade de amar. Como eu citei, é o caminho da bênção. Você não tem dificuldade de abençoar aqueles que te amaldiçoam. Você não tem dificuldade de amar aqueles que te odeiam. Este é o caminho. É uma missão impossível humanamente. Por isso que esse caminho não é só para quem está dentro da igreja. É para quem decide confiar na palavra. É para quem decide obedecer e pagar o preço. O preço é renúncia. Amados, seja uma pessoa submissa. Eu achei tão bonito alguns testemunhos, como o testemunho do Kleber que ele deu aqui, o testemunho do pastor Luiz, a pregação do pastor Luiz de ontem de manhã, o testemunho dele, amados. Como é triste você falar para uma pessoa que vive te questionando, amados. Mas por quê? Eu não concordo com isso.
vem beber, vem beber. Está fora da palavra que eu estou falando? Tá, pega a palavra. O Senhor diz, vamos, venha discutir comigo. Deus fala em Isaías, venha, você tem razão, venha discutir comigo. Venha dizer os seus motivos, convença-me. Convença que você está certo na palavra, não com argumentos. Os irmãos falavam, deixei uns irmãos ali que, para eu não ficar lá orientando, ele falava, seu pastor, as pessoas, muita gente obedece a gente, mas muitos nem ligam porque a gente fala. Ele falei, não vai aqui pelo meio, vai pela grama, senão você vai ficar atolado. Vou para onde eu quero. Muitos ficam atolados, aí fica lá patinando, jogando barro em tudo quanto é carro, em todo mundo, até sair, porque falou que, como disse o Eduardo, né, quando eu fui sair, ele falou, o pastor não vai chamar a gente para ajudar ele a tirar o carro, se ele ficar atolado, ele vai sair, pegar o carro nas costas e tirar. Porque eu tinha dito, o caminho não é por cima da grama, o caminho é por aqui, pelas pedras. Aí ele ficou bravo, porque eu estava lá na chuva, ele ficou bravo, ele estava cuidando de mim. Sabe, amados, nós temos que questionar mesmo. Gosto muito de Provérbios 5. Provérbios 3, 5. Diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Sabe, amados, eu fiquei pensando, tão simples obedecer um irmão, né? Porque se o irmão fala, olha, vai pela grama, não vai por aqui não. Se o cara for pela grama, tá bom, vai na obediência. Se ele ficar atolado, o irmão tem uma responsabilidade na palavra dele. Ele tem. Ele não vai ver você sofrendo lá. Ele vai descer, ele vai lá empurrar, vai chamar outro, vem me ajudar aqui, o carro ficou. Agora você pega e enfia o carro na lama, de desobediência. Ele não tem responsabilidade de entrar lá na lama para tirar o seu carro. Às vezes coisas simples, amados. E assim é Deus com a gente. Se Deus fala, vai por aqui. Se Deus fala, peça perdão, diga que você ama. E você fala, eu não tenho condições, eu estou abalado emocionalmente, não vou dar o braço a torcer. Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado. É a palavra de Deus, amados. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Se você está trilhando um caminho que Deus não está ali, saia. Busque seus companheiros, busque pessoas de confiança, busque seus líderes, busque seu discipulador, busque seu amigo, companheiro de fé, que você sabe que é uma pessoa que crê. Fala, estou com dificuldade, me ajuda, mas não ouça conselho de ímpio, que muitas vezes está dentro da sua cabeça. É tempo de trilhar este caminho, o caminho das águas, o caminho da vida. Amados, é tempo de sair do deserto. Chega, deserto. Vão vir alguns, porque o Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci essas aflições, eu venci o mundo. Por isso, quando entrar no deserto, esteja animado, porque esse deserto, ele só está cruzando o caminho das águas, e você já vai sair do outro lado. Está faltando perseverança. Até onde você confia em Deus? Se Deus falar hoje, abandona tudo isso, siga-me.
dia Deus pediu para mim algumas coisas. Ele pediu o meu emprego, o meu trabalho, pediu a minha empresa. Eu vivia bem, estava construindo uma casa no condomínio. Eu não era pastor, mas Deus estava me preparando. E Ele pediu o meu emprego. O meu emprego não, a minha empresa. Eu falei, Senhor. Aí falei com o meu pastor. Ele falou, posso te dar R$1.000 por mês. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí meu irmão tentou me ajudar, que eu dei a firma para ele. Me deu um carro zero. Tentou pagar minhas contas de casa, porque eu dei a firma para ele. Nunca, acabei batendo o carro, não foi grande coisa, mas meu irmão pagava um seguro. Amados, a firma começou a afundar do meu irmão, que era a minha firma, Balanças Vilela, começou a afundar. E eu me senti como Jonas. Mas eu falei, não tinha passado nem um ano, mas eu falei para o meu irmão, eu vou te ajudar, eu vou visitar alguns clientes. Voltei a trabalhar. Voltei para a empresa. E foi pior. Aí que a empresa começou a afundar. Aí meu irmão ficou com dificuldade de pagar a prestação do carro. Aí Deus falou, eu pedi o seu trabalho à empresa. Cuide da minha obra que eu cuido de você. Chamei meu irmão, falei, isso não é para mim, meu irmão. Eu amo fazer isso, visitar os clientes, arrumar as balanças dele, vender a manutenção, eu amo isso. Os clientes me recebiam com o braço aberto. Vilela, você voltou. Mas Deus falou, Vilela, você voltou? Falei, não. Falei para o meu irmão, dá meu carro velho, pega esse carro, leva embora. Pode deixar as contas que Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu vou aprender a viver com um pouquinho. Eu vou aprender a administrar a minha vida. E graças a Deus, foi quando eu vim para Campinas. E hoje eu vejo o fruto. Deus falou, queridos, não tema. De vez em quando parecia que não ia ter comida. Me lembro até hoje a irmã Teresa aparecendo na minha casa, lá no Jardim Tropical, levando uma cesta básica e falando, eu vim abençoar e vim passar a roupa para a pastora. Quantas vezes ela não fazia isso? Levava a cesta básica que ela recebia. Mas eu com a minha família feliz, porque estava no caminho das águas, talvez atravessando um deserto, mas sabíamos, estávamos felizes. Eu não tinha tudo o que eu queria, mas eu tinha tudo o que eu precisava para estar vivo. Talvez eu não tinha muitas vezes uma mistura na minha mesa, mas eu tinha alegria da presença de Deus, e a satisfação de saber que Deus estava ali. Eu quero dizer, queridos, confia no Senhor, deixe os seus ló de lado, deixe aquilo que é contra a palavra de Deus. Não estou falando para ninguém deixar o trabalho. Saí da firma, meu irmão prosperou, é abençoado, graças a Deus. Não temas. A palavra de Deus diz no Salmo 37, fui moço,
Agora sou velho. Não sou eu não, é o salmista. Eu nunca vi um justo desamparado, e aí nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, meu amado, minha amada, como alguém que tem experimentado e tem transmitido isso a loucos que nem pastor Eduardo, pastora Adra, pastor Luiz Alberto, pastora Roseli, pastor Brás, pastora Clô, e a tantos outros que têm crido, têm entrado sim nesse caminho apertado. Logo, logo vai ser a vez do Jefferson, logo Luciano, Giovanni e tantos outros, Lindomar e tantos outros, amados, que têm confiado na palavra, e o seu dia também. Mas Deus, Ele nos leva por um caminho de vida, caminho de alegria, caminho de paz. Ele é apertado. Muitas vezes alguém reclama, mas nós não murmuramos, porque nós temos um Deus que nós glorificamos. Nossas raízes estão junto às águas. Pode vir chuva, pode vir sol, nós temos uma unção para perseverar em obedecer ao Senhor. Essa palavra é para os corajosos, essa palavra é para os decididos, é para aqueles que têm coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós cantamos alguns cânticos que muitos não entendem. Quando canto cântico, eu queimei minhas carroças, meus bois, minha carroça. Está falando do profeta Eliseu, quando foi chamado a obedecer e fazer a obra de Deus. Ele trabalhava com aquele carroça, com aqueles bois. Ele queimou, Deus me chamou. Quando fala, afundei o meu barco no cais, está se referindo aos discípulos que eram pescadores, e que quando Jesus se apresentou a eles, depois da ressurreição, eles só pegaram o barco para pescar no lazer, não precisaram mais, eles foram pescar homens, afundaram simbolicamente os barcos no cais. Aí a gente diz nesse cântico: a quem eu irei? Eu só tenho você. Como é que eu vou recuar? Eu tenho que perseverar. Eu não tenho mais nada. Minha família virou as costas para mim. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho você, Deus. Aí a gente persevera e é feliz, se emociona, chora de alegria, de saber que você está num caminho, que você não morre de sede, porque esse é um caminho das águas. Vamos perseverar. Feche seus olhos por um momento. As pessoas dizer: pastor, se não melhorar, eu vou jogar tudo pro ar. E eu penso: meu Deus, jogar o que pro ar? Jogar tua palavra, jogar tua vida, jogar tua presença. Voltar para onde, meu Deus? Voltar para a prostituição, voltar para a mentira, voltar para o xingamento, palavrões dentro de casa, voltar para o álcool, voltar para onde, meu Deus? Para onde as pessoas querem voltar? Vale a pena estar contigo, meu Deus. Queremos essa unção para nunca ouvir a voz do inferno, mas de sermos pessoas perseverantes. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor.
comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!